A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. E seja bem-vindo este ano que acaba de começar. Nós estamos aqui já nos preparativos da colação de grau, mas já vamos para os destaques do nosso jornal. Problemas com acne? Saiba as melhores maneiras de se tratar. Testes em animais e a ética envolvida. Saiba mais sobre a lei que garante aos consumidores o valor do troco em dinheiro. E a dica cultural sobre os melhores filmes para você curtir nesse final de semana, além, é claro, do boletim esportivo. Tudo isso agora no nosso Unifor Notícias. Olá pessoal, estamos aqui no meio da organização da colação de grau, não é mesmo, Ana Lu? Verdade, já vai começar. Está aqui já todo um alvoroço que é o mais esperado esse evento aqui. Agora, Ana Lu, você já recebeu o seu troco em balas ou em bombons? Olha, Arthur, eu já recebi, mas mais quando eu era criança. Hoje em dia eu acho raro. Então a gente vai conferir agora na matéria de Aristides Grangeiro. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais do Estado a devolver de forma integral o troco aos consumidores em moeda corrente. Para sabermos sobre o impacto desse projeto no orçamento familiar, conversamos com o economista Ricardo Coimbra. Se a gente observar, esse trocozinho do dia a dia, ele acaba sendo um impacto bastante interessante, visto que hoje as pessoas têm um orçamento bastante controlado, ou seja, qualquer diferença de valor que você tem no seu dia a dia, ele tem um impacto às vezes de 1, 2, 3% no final do mês. Ou seja, se você faz muitas compras e essa compra é em dinheiro, em espécie, ela tem um peso cada vez maior, ela tem um peso significativo. Ou seja, em vez de você estar comprando mantimentos, alimentos, gastando com transporte, com moradia, você acaba recebendo como bombom, balas, e isso daí acaba tendo um certo impacto no orçamento do cidadão no final do mês. Outra questão levantada é se esse troco, que não era dado corretamente, facilitava o comerciante sonegar tributos. Ele não dá o dinheiro em espécie, e ele repassa uma mercadoria para o cliente que ele não está registrando essa mercadoria, então esse percentual referente do troco a uma mercadoria do qual ele não está registrando a saída, de certa forma ele está deixando de pagar imposto sobre essa mercadoria que está saindo na forma de troco. Com o troco integral e o dinheiro em mãos, o contribuinte terá mais poder de consumo, fazendo com que a arrecadação de impostos do Estado aumente, como explica o especialista. Você acaba gerando consumo maior para o indivíduo dentro da sua faixa de renda, e aí você acaba também gerando mais receita através de impostos. Então o Estado ele acaba tendo um impacto a maior sobre a parte de arrecadação tributária. Essas moedas podem parecer pouco valiosas, mas podem fazer a diferença no orçamento do consumidor. Eu acho que é uma falta de ética, o cara não dá em dinheiro mesmo. Bala, isso aí não rola não. Eu acho que como consumidora eu tenho que direitar meu troco em dinheiro e não em outras coisas, como bombom, etc. Me incomoda porque eu acho que é um direito meu ter o meu troco sem ser de objeto. Tem que ser o dinheiro, moeda, independente de qualquer coisa. Eu acho um absurdo quando eu recebo bombom. Hoje em dia, os profissionais estão cada vez mais se qualificando para o mercado de trabalho, né, Arthur? É verdade, Ana Lu. As pessoas estão buscando se aprofundar e se profissionalizar cada vez mais. E é isso que a gente vai entender na matéria de Vanessa Lugoi, que fala sobre a internacionalização. Coordenados pela professora Mônica Luz, os alunos do curso de Comércio Exterior da Unifor contribuem para a internacionalização do Ceará por meio do projeto Ceará Global. O Ceará Global ele surgiu dentro da Câmara Temática de Comércio Exterior, que hoje inclusive passa a ser a Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros, e que reúne 28, 29 instituições do setor público, privado, e agora também a academia, com a representação da Unifor, e que tem o objetivo estudar os gargalos que existem no comércio exterior cearense e propor
soluções. O projeto possibilita aos alunos participantes uma aproximação com grandes players do comércio exterior cearense, além de uma ampliação de conhecimentos previamente adquiridos em sala de aula e uma mostra das possibilidades de atuação na área. Eles acabam se aproximando das empresas envolvidas, né? Então, quer dizer, a Câmara Setorial, né, essa Câmara Temática, hoje Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros, ela está presente em todo o movimento hoje que existe no Ceará com relação ao comércio exterior. O Ceará Global é um dos diferenciais que o bacharelado em comércio exterior na Unifor oferece, assim como as disciplinas bilíngues e o Núcleo de Práticas em Comércio Exterior, o NUPEX. O professor Chico Alberto destaca o programa de dupla titulação estrangeira. Esse programa de dupla titulação estrangeira, olha como é legal. O aluno, ele, ao terminar o 2º ano do curso de comércio exterior, ele, se for selecionado, se for um bom aluno, se tiver média maior ou igual a 8, se falar fluente em inglês, não é? E se tiver um desempenho bom nas disciplinas do curso, ele vai para a Alemanha e lá faz um curso de gestão internacional. Passa um ano lá. Terminou os 2 anos aqui, 1 ano na Alemanha, completa o 3º ano. Volta para cá, completa os 4 anos. Leva os 3 anos que fez aqui para lá, completou os 4 anos lá na Universidade de Deggendorf e ganha uma graduação em gestão internacional. O coordenador explica que o mercado de internacionalização continua em pleno crescimento e a graduação oferece ao mercado justamente o que ele mais exige: profissionais qualificados e multifacetados. E o Ceará, né, está inserido nesse contexto de globalização da economia mais do que os outros estados do Nordeste. E em termos de equilíbrio fiscal, o Ceará hoje é um exemplo para o Brasil. Então nós temos uma economia propícia para o crescimento. O Espaço Cultural Unifor está com a exposição Santos Dumont em cartaz até o dia 13 de janeiro. A exposição conta a história de vida deste grande aviador. Vale super a pena conferir. Agora chegou a hora da nossa dica cultural. E quem vai nos apresentar a dica hoje, todas as melhores dicas do final de semana, é a Beatriz Araújo. Tudo bem, Bia? Olá, Arthur. Olá, Ana Luísa. Olá para você que acompanha o Unifor Notícias. Janeiro começou e nesse clima de férias é bom levar a criançada para aproveitar o cinema, né? E ontem estreou o filme Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. Aí, gente! Acorda! Uma ótima opção para as crianças, o filme Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, é a continuação de Detona Ralph, lançado em 2012. A animação traz Ralph, o vilão do mundo dos videogames, e sua companheira Vanellope, onde juntos viajam no universo desconhecido da internet em busca de uma peça sobressalente para salvar o videogame de Vanellope. O filme tem a classificação indicada livre e está disponível em todos os cinemas da cidade. Você vem com a gente. Tá, mas Detona a internet meio que soa melhor, não acha? Não há controvérsias. Bom, os comentários dos críticos sobre esse filme é que, além de ser muito divertido, ele traz alguns assuntos como relacionamentos abusivos. E é muito importante ser tratado, mesmo que as crianças passem despercebido para elas, né? Mas é muito importante para os pais. Bom, mas falando de coisa boa, um filme bateu a marca de 1 milhão de espectadores na primeira semana de exibição. E o filme é nacional, confere aí. O filme Minha Vida em Marte conta a história de Fernanda, que está casada com Tom, mas se vê com um casamento em crise pelo desgaste de muitos anos. E apenas o seu sócio Aníbal consegue ajudá-la a superar a crise e decidir o futuro de seu casamento. O filme possui classificação indicativa de 12 anos e, apesar do dilema vivido pela personagem principal, é uma comédia estrelada por Mônica Martelli e Paulo Gustavo. É uma graça de filme. As nossas comédias brasileiras são sempre um sucesso e marcam muita gente. Mas esse filme não é só comédia, ele passa uma ideia no final do filme que eu não vou contar pra vocês, não vou soltar spoiler, eu vou convidar vocês a assistirem, que vale super a pena. Paulo Gustavo, como sempre, arrasando, não é mesmo, Bia? Com certeza, super engraçado, né, Arthur? Eu já fui conferir e tá muito bom, por isso que eu trouxe aqui pra indicar pra vocês. Bom, mas para além dos cinemas, esse fim de semana a companhia Nós de Teatro começa aqui uma temporada de apresentações aqui em Fortaleza. E eles trazem uma apresentação que é inspirada nas comunidades quilombolas daqui do Ceará e do Maranhão. O espetáculo Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro é do grupo Nós de Teatro e apresenta um anti-herói vindo da periferia que resolve seguir carreira na polícia militar e traz referência ao movimento negro do país.
Além disso, o grupo do Grande Bom Jardim traz uma discussão sobre as realidades na periferia. O espetáculo acontece nos dias 6, 13 e 20 de janeiro, às 19 horas, na Praça Verde do Dragão do Mar. Salve a força das comunidades negras desse Brasil! Salve as comunidades quilombolas e todos os remanescentes! Salve! Começamos... Bom, aqui a nossa cidade tem um espaço maravilhoso ao ar livre, que é o Parque do Cocó. E lá que acontece o projeto Viva o Parque, que é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza com a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. O projeto Viva o Parque traz à população de Fortaleza a oportunidade de se aproximar da natureza através de práticas esportivas, de lazer e recreação. A programação conta com atividades como aeróbica, capoeira, apresentações culturais, jogos coletivos, teatro de rua e passeios nas trilhas. Todos os domingos, de 7 às 12 horas, no Parque do Cocó. Essas foram as nossas dicas do final de semana. Espero que vocês aproveitem e até a próxima. Muito obrigada, Bia. Pode deixar que eu vou aproveitar sim. Muito obrigado, Bia. E a gente falando sobre cinema, temos que lembrar que as nossas carteirinhas de estudante da remessa de 2018 têm a validade até abril de 2019. Pode parecer cedo, mas já está disponível para solicitar a nova remessa deste ano. Os alunos novatos que nunca tiveram o documento e os de universidades públicas e FCE precisam comparecer à sede da ETUFOR no horário de 8 da manhã às 16h30 da tarde para fazer a solicitação. Outros pontos de solicitação são os VaptVupt da Messejana e Antônio Bezerra e o Shopping Aldeota e o Shopping Rio Mar Kennedy. E os alunos veteranos é só procurarem a sua universidade. Nós aqui da Unifor podemos ir no Instagram oficial do DCE, que é dce.unifor, e lá na bio e acessar o link de solicitação. Não percam para a gente não começar o ano sem nossa carteirinha de estudante. E agora a gente vai para a nossa primeira pausa do Unifor Notícias. Não sai daí que próximo bloco tem mais jornal para vocês. Você consegue imaginar o Brasil há mais de 500 anos? Não precisa imaginar. Exposição da Terra Brasílis à Aldeia Global, da coleção Fundação Edson Queiroz. Obras raras com imagens do Brasil de ontem, com seus costumes, povos e histórias, passando pelo Brasil da monarquia à modernidade do século XX. Visite e conheça a história do Brasil em imagens. Entrada gratuita no Espaço Cultural Unifor. Fundação Edson Queiroz. Unifor. Ensinando e aprendendo. Alguns dizem que palavras nunca são suficientes. Na verdade, são mais que suficientes. Para quem espera na fila de transplantes, a simples frase "sou doador" pode trazer vida. Informe a sua família. Deixe que as palavras se tornem um ato de amor e esperança para muitos. Doe de coração. Uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz. Você aí de casa tem problemas com acne? É uma coisa mais comum do que se parece. Muita gente tem, né, Arthur? Tem sim. E pensando nisso, eu fiz uma matéria. Eu conversei com os profissionais, com o dermatologista e com o esteticista, para saber onde é que é o ponto de encontro entre elas duas. E é isso que a gente vai aprender agora na nossa matéria. Confere aí. E aí pessoal, eu sou Arthur de Moraes, como vocês estão vendo, sou bem vaidoso, amo me produzir, mas além disso amo me cuidar também. E é isso que eu vou convidar vocês para acompanharem nessa matéria. A gente vai falar sobre acnes, dermatologista, esteticista, tratamentos caseiros, mitos e verdades. Então eu convido vocês para ficarem ligados e me acompanharem. Pode chegar. Para você ficar com uma pele tão linda quanto esse pôr do sol início de noite, você tem que saber que você tem que confiar tanto na esteticista, mas também na dermatologista. É um trabalho em conjunto. E é isso que a gente vai entender agora com a doutora Silvelena. Vamos lá. O esteticista ele nos auxilia muito nos tratamentos, né? A gente precisa do esteticista para os tratamentos corporais, para os tratamentos faciais, né? A limpeza de pele, um bom tratamento da pele, as orientações ao paciente, né? Tudo isso aí a esteticista, né, como profissional, nos auxilia. Perfeito. Agora falando sobre tratamentos de pele, os tratamentos de pele caseiro, quais são os perigos? Depende muito de quais tratamentos caseiros. O principal risco de você fazer um tratamento por conta própria na sua pele ou no seu corpo são os riscos de alergias, né? Então, assim, os tratamentos, eles que não são prescritos,
eles podem desencadear alergia. O paciente, normalmente, ele não sabe a que ele é alérgico, né? E, de repente, ele pode ter um problema por conta disso aí. Alguns outros tratamentos, ao invés de melhorar o problema, pode piorar também. Então, vai depender muito de qual tratamento caseiro você está se submetendo. Os riscos de você seguir as orientações de um YouTube, de não ser acompanhado por um profissional, são muito altos. Primeiro, as dermatites, como a gente já falou, os quadros alérgicos, né? E bem como você, quando vai a um profissional que é especialista em estudar pele, em identificar qual é o real problema que a sua pele tem, primeiro de tudo, identificar qual o seu tipo de pele, qual será a medicação mais indicada para você, é lógico que você vai ter uma chance bem maior de sucesso no seu tratamento do que seguir um mero programa de YouTube ou canal de YouTube onde se sugerem dicas que muitas vezes não são comprovadas cientificamente ou que possam trazer malefícios. Muito interessante essa matéria. E como a doutora falou, a gente não pode fazer os tratamentos sem um acompanhamento e sem uma prescrição adequada. E pensando nisso, a gente fez também um conteúdo para o nosso canal do YouTube que vai estar disponível a partir de segunda-feira, onde lá eu conversei com um esteticista que vai ensinar pra gente tratamento sobre esfoliação e hidratação também. Não percam, hein? E agora ainda, na verdade, ainda nesse mundo da estética, Ana Lu, muitos testes são feitos em animais e isso é proibido. Então, vamos ficar aí atentos e vamos conferir na nossa matéria, não é isso? É verdade, o Davi Sacramento fez uma matéria ótima sobre isso. Vamos acompanhar. Teste em animais é algo quase sempre visto como agressivo para o grande público, chegando até ser antiético para alguns. Mas será que esses testes podem não ferir os princípios morais da sociedade? Sim, é possível, é bem possível, desde que você siga uma legislação. Hoje em dia a gente tem a famosa Lei Arouca, né, que é a lei que protege os animais, a Lei 11.794, e toda a produção de medicamentos segue princípios éticos. Tá? Então existe uma comissão de ética de uso de animais em qualquer instituição que venha produzir esses animais, ou para fins de ensino ou de pesquisa científica. A Unifor é referência no sentido de fazer testes sem ferir o bem-estar animal. Os testes com zebrafishing são bem mais leves do que em outros animais, como explica a doutora Gerlânia, palestrante do 2º Simpósio de Bem-Estar Animal. Ela falou sobre a inovação da universidade. O zebrafish é um método alternativo que a gente utiliza. No caso, é um peixe que é chamado paulistinha, que vem lá de São Paulo. A gente utiliza ele para fazer testes farmacológicos. No caso, aqui no BEX, a gente reproduz o modelo de dor orofacial, que é em camundongos, a gente está conseguindo reproduzir um zebrafish. Para quem fere os princípios éticos nesse tipo de experimento, fere não só a ética, mas como alerta o professor Carlos Miller, a proteção animal é questão de lei. A questão não é a maioria respeitar, eles têm que respeitar os princípios éticos, porque hoje existe uma legislação. Então nós temos essa legislação de 2008, né, uma legislação com 10 anos, que ela está regulamentada a lei, e não tem como você não... É crime se você não respeitar esses princípios éticos. E agora é hora de falar de esporte. Matheus Landim já está aqui conosco. Mas antes disso, é só ressaltar mais uma vez que a gente está aqui no meio da organização da Colação de Grau. A gente percebe que está todo mundo se dedicando muito bem aqui para estar produzindo esse evento para vocês, né? Agora, Landim, é com você. O que é que nós temos para o esporte? Pois bem, olá Arthur, olá Ana Luísa, olá 2019, olá para você aí de casa. A gente vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que as 3 equipes cearenses que estão na disputa estrearam bem ontem, e do Campeonato Cearense 2019, que começa amanhã. Tudo isso no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos já.
estamos de volta no nosso primeiro jornal do ano de 2019 e na organização da colação de grau. Mas agora é hora do esporte. Tudo bem, Landim? Nos conta aí, já assume tudo. Obrigado, Arthur. E a gente começa pela Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o mais importante campeonato de base do futebol brasileiro. Esse ano estamos com Ceará, Fortaleza e Horizonte representando o nosso estado. O Vovô estreou bem ontem contra o Ceilândia do Distrito Federal, venceu por 2-1. E o Leão também estreou muito bem e venceu o Queimadense da Paraíba por 2-0. Já o Horizonte quase venceu o Botafogo do Rio, mas os cariocas empataram no finzinho em 1-1. Ceará e Fortaleza voltam a jogar pelos seus grupos no domingo, às 3 horas da tarde. Já o Galo do Tabuleiro entra em campo no sábado, às 5h45 da tarde também. Landinho, agora que a gente já falou dos juniores, vamos falar dos adultos? Pois é, Ana Luísa, amanhã começa o Campeonato Cearense 2019 com 2 jogos. Primeiro, Presidente Vargas, teremos Atlético Cearense e Ferroviário. E no domingão, em Horizonte, teremos Horizonte e Guarani de Sobral. No domingo, teremos clássico regional entre Barbalha e Iguatu, no Romeirão. E na quarta-feira, fechando a primeira rodada, teremos Guarani de Juazeiro e Floresta jogando no domingão. Lembrando que essa primeira fase conta apenas com esses 8 clubes. E os 6 melhores se juntam a Ceará e Fortaleza na próxima fase, já que Ceará e Fortaleza estão na Copa do Nordeste. E os 2 últimos desse grupo serão rebaixados para a segundona do Cearense. Arthur, Ana Luísa, por hoje é só. Muito obrigada, Landim, pelas suas notícias. Infelizmente, o nosso jornal vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia e agora nós vamos curtir a colação de grau. Até o próximo jornal. Boa noite. Ótimo final de semana e boa noite para vocês.